Sabe quando a sua vida está boa, mas o seu coração ainda está inquieto? Você até está vivendo algo que sonhou muito, que pediu muito em oração, mas parece que ainda não é o suficiente? Bom, então é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo, sobre contentamento, sobre o que acontece quando o coração quer reclamar, mas Deus nos convida a descansar. Olá! Bem-vinda ao lar, eu sou a Nicole e aqui nesse vídeo nós falamos sobre tudo que envolve a vida de uma dona do lar. E o vídeo de hoje surgiu de uma experiência bem pessoal que eu tive esses dias. Essa semana eu percebi algo sobre mim. Eu tenho andado muito insatisfeita por questões da vida. Sabe quando a gente se pega focando muito no que ainda falta, em um problema, naquilo que não tá legal, e se esquece de observar, de reconhecer aquilo que é bom e o que você já está vivendo? Eu comecei a perceber que eu já acordava com pensamentos inquietos, de reclamações, de questionamentos, muitas das vezes questionamentos esses sobre algo que eu não posso controlar, que não está ao meu alcance. Mas no meio disso tudo, eu me lembrei da passagem, uma passagem bíblica que me confrontou muito, onde o apóstolo Paulo fala sobre contentamento. Lá em Filipenses 4:11, o apóstolo Paulo diz que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E aqui ele fala, eu aprendi a estar contente e não eu sou contente. E o que isso quer nos dizer? Que o contentamento, ele não é algo natural, mas é algo que nós aprendemos, que nós podemos praticar. A nossa natureza, a Bíblia fala que a nossa natureza é uma natureza caída. Então, naturalmente, nós como seres humanos, nós tendemos a reclamar, nós tendemos a praticar o que é mal. Mas falando sobre o contentamento, é algo que nós devemos praticar. Às vezes, a gente confunde o contentamento à conformidade. Como se eu tivesse que aceitar tudo, a minha situação. Mas contentamento não quer dizer que você tem que aceitar, mas você descansa acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não conseguimos entender o caminho. Foi então que eu percebi que a minha insatisfação vinha de uma inquietação em busca de respostas agora, resultados agora, soluções para agora, mas contentamento é confiar no tempo de Deus e não no meu cronômetro interno. É aprender a agradecer pelo que eu já tenho, enquanto eu ainda espero por aquilo que eu não tenho. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive por esses dias. Completaram-se 2 meses que eu me mudei aqui para minha casa. Creio que eu já falei em algum vídeo isso com vocês, mas eu me casei, morei por alguns meses em um lugar improvisado. Nós moramos em um apart-hotel, que é chamado aqui no Rio, enquanto a nossa casa não ficasse pronta, não estava disponível para nos mudarmos. Bom, essa espera começou a gerar uma inquietação muito grande no meu coração. Parecia que esse dia nunca ia chegar. E eu esperava muito por isso. Afinal, todo mundo que casa, quer casa. Bom, orei, escrevi minhas cartas e finalmente a minha oração foi atendida. Deus preparou a nossa casa. Bom, passaram-se alguns meses, então já há 2 meses que eu estou aqui. E no dia 25, que é o mêsversário, né, vamos dizer assim, do meu casamento, eu decidi preparar um jantar especial. Enquanto eu preparava esse jantar, eu me peguei reclamando. Por quê? Eu não tinha uma mesa para preparar o jantar especial. Nesse processo de mudança, nós ainda estamos comprando os nossos móveis, incluindo a mesa, nós ainda não temos uma mesa. E aí eu já estava com aquele coração fechado, reclamando, poxa, eu precisava ter uma mesa, eu queria ter uma mesa para usar os meus utensílios de mesa posta e eu não tenho uma mesa.
E no mesmo momento, eu fui confrontada pelo Espírito Santo. É como se eu ouvisse uma voz dizendo: hoje você está vivendo o que você sonhou na sua casa. Será que não ter uma mesa é o suficiente para arrancar essa alegria? E no mesmo momento eu me senti muito envergonhada. E eu pedi perdão a Deus. E enquanto eu estava ali preparando o jantar e orando, eu pedi para que o Senhor mudasse o meu coração, mudasse a minha visão, que me fizesse enxergar o que eu estou vivendo, que foi o fruto de uma oração, e não apenas me apegar àquilo que eu ainda não tenho. Inclusive, eu vou até colocar aqui em algum lugar aqui a foto da mesa improvisada que eu fiz e ficou bem bonita, fiquei muito satisfeita com o resultado. E mesmo não tendo uma mesa linda, né, para montar esse jantar especial, o importante foi o momento vivido, a comunhão e a lição que eu tive. E foi nesse momento que eu aprendi que o contentamento não é sobre ter tudo, mas é sobre enxergar beleza naquilo que nós já temos. A gente acha que vai descansar quando tudo se encaixar, mas a verdade é que a insatisfação ela muda de endereço. Hoje é a mesa, amanhã é a casa, o carro, o corpo, o trabalho, os filhos, o relacionamento. E isso nos leva sempre a procurar um motivo para reclamar. Paulo aprendeu o contentamento porque aprendeu que a sua alegria, a sua satisfação não depende de circunstâncias, mas depende exclusivamente da presença de Deus. Contentamento não é conformismo, é confiança. É você entender e dizer: Senhor, eu ainda posso não ter o que eu quero, o que eu desejo, mas eu tenho o suficiente. Eu tenho tudo que eu preciso para te servir, para me encontrar em ti, para descansar em ti e para acreditar que tudo que eu tenho é porque o Senhor me deu. Tudo que eu tenho vem de ti e tudo que eu sou é para te servir. Desde o dia que eu tive essa experiência, eu venho procurado a trocar a reclamação por gratidão. Inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu acordei com esse sentimento de querer reclamar, de questionar. E eu me lembrei dessa experiência que eu tive com Deus. E eu troquei esse pensamento de questionamento e de insatisfação por: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa falta, com essa situação? Talvez Ele só queira me lembrar que a plenitude não está no que eu conquisto, mas em quem Ele é. Que a gente possa aprender a ser como Paulo e poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que esse testemunho, que essa experiência possa encontrar o teu coração. Se você se encontra nessa mesma situação de insatisfação, de questionamentos, de reclamações, que o teu coração possa descansar em Deus e que você possa se perguntar diante dessa situação: o que Deus quer me ensinar com isso? E lembre-se, Deus sempre está no controle de todas as coisas. E tudo o que você tem agora é o suficiente, é tudo o que você precisa, inclusive para estar contente. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com um amigo, alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra. Curtem bastante. Inscrevam-se aqui no canal que vai me ajudar bastante. Ative o sininho e espero vocês para o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!